Nosso programa Conversa com Dom, desenvolvemos a ideia de um diálogo com os agentes, com as pessoas, com os grupos que agem no país e que, de alguma forma, carecem de interpretação para entendermos a nossa realidade e nos entendermos na relação com esta realidade. Então, para isso, eu começo por conversar com a Dona Maria Alves, que fez 2 comentários no programa que fiz ontem, Fala Meu Povo, ontem, quarta-feira, e como, na mesma condição das suas companheiras ideológicas, também foi agressiva comigo. Renovou um pouco na agressividade, mas também foi agressiva. É bom que eu informe a vocês, nessa nossa conversa, que a agressão à minha pessoa não me atinge, não me diz respeito. O que me diz respeito é o diálogo sério, a divergência bem fundamentada, a reflexão respeitosa. Isso me diz respeito. Mas vir aqui dizer que se admira muito que eu, avançado em idade, aí já está um desrespeito e discriminação criminosa, porque é uma discriminação com os idosos, avançada idade. Uma mulher, quando diz isso a respeito de um homem, é para desfazer dele, diminuí-lo. Eu não vejo razão para Dona Maria Alves fazer isso comigo, portanto, não me diz respeito. Como eu disse com referência às 2 comentadoras, uma de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e a outra não sei de onde, talvez de lá também, esses tipos de comentários, eles são o que as pessoas podem dar. Então eu prefiro até que as pessoas venham comentar aqui e venham participar conosco do nosso programa. Diga o que quiserem. É melhor fazer com respeito, com fundamentação, com provas, do que com agressões. Dizer: o senhor em idade avançada, considere bem se alguém dissesse isso para a senhora. É agressivo. Não tem nenhuma relação com os nossos debates aqui, a discriminação por idade. Não tem nenhuma relação. Pelo menos não faz parte do nosso canal esse tipo de preconceito. Não faz parte da nossa postura aqui esse tipo de afronta, de exclusão, de discriminação. E também dizer que governo ladrão é este que está aí, sem a coragem de mencionar o nome, demonstra covardia da Dona Maria Alves, que deixa claro que ela se refere ao presidente Lula, mas não menciona o nome dele. E se refere a ele como alguém que enriqueceu rapidamente. O homem tem 76 anos, ela diz que enriqueceu rapidamente, mas também não deu nenhuma prova. Ela diz que as provas estão aí. Estão aí aonde? Onde estão as provas? O Sérgio Moro? Mas que tipo de investigação fez Sérgio Moro, fez Deltan Dallagnol, a serviço dos interesses estadunidenses, do imperialismo americano, dos oligopólios da área do petróleo, do campo das empresas de infraestrutura? Que provas? Todas não reconhecidas pelo mundo jurídico desse país e mundialmente, inclusive pela ONU. Onde estão as provas? Quem fala tem que dar provas, tem que provar. Não propriamente a mim, mas aciona a justiça
Prove. Não venha aqui agredir, prove. Ah, mas já foi feito todo o processo e soltaram-no. Ele diz que soltaram. Ela não fala no presidente Lula, não fala nos outros que foram presos. Ela não fala na injustiça. Ela não fala na manobra em conluio com amplos setores do empresariado burguês brasileiro, nem mesmo da mídia. Ela não fala nada disso. Mas diz que foram presos e soltos por outros bandidos. Aí ela se refere ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, sem dizer corajosa e honestamente, mencionando as siglas, pelo menos, do Supremo Tribunal Federal, e os nomes dos ministros e das ministras daquela corte. Não menciona. Se a dona Maria Alves pretende ser uma boateira com a sua linguagem também bastante primária, a sua redação bastante precária, mas com a arrogância de entrar em terreno complexo, se ela pretende usar esse canal para isso, esse não é o lugar. Como eu disse, é lugar de acolher as pessoas, e a senhora é bem acolhida aqui, é recebida com respeito. Aqui nunca farei como a senhora fez comigo. Nunca a desrespeitarei. Discutirei as ideias tortas, discutirei a incapacidade da discussão, discutirei a pobreza da organização textual, no que diz, com erros clamorosos na língua portuguesa. Isto sim eu discutirei. Mas aqui não é lugar para acusar as pessoas sem prova, para falar da família do presidente Lula sem nenhuma prova. Se se refere a tal de fazenda do ex-presidente Lula, é melhor investigar bem isso, porque isso foi desmascarado já há muito tempo. Tal de avião e carros de ouro do filho do ex-presidente Lula, isso foi desmascarado há muito tempo e foi dito quem fez isso e para que fez. Então, dona Maria Alves, é preciso mais respeito, mais seriedade na lida com os adversários. Se a senhora não gosta do presidente Lula, se a senhora não é uma trabalhadora, mas trai a classe trabalhadora, tudo indica que é uma trabalhadora também, a senhora, então, pratica o serviço de apoio e quinta coluna dessa burguesia mais perversa, escravocrata brasileira. Se a senhora é uma traidora, então a senhora tem que assumir essa posição. Olha, eu sou trabalhadora, mas eu queria ser rica, porque ela até, dizendo mal, dessa forma errada que as pessoas têm de dizer, né? E fala em vez de mal, fala mal. Então ela, se a senhora, dona Maria Alves, é uma traidora da classe trabalhadora, assuma sim. A senhora quer ser rica? Quer defender a burguesia? Quer defender o mercado? Então diga sinceramente, olha, argumente. Se a senhora não sabe escrever, peça para alguém que saiba escrever. Se a senhora não sabe ler as obras imensas que tem sobre esse tema, peça para alguém ler para a senhora, peça explicações, peça aulas, e aí a senhora se posiciona, tem todo o direito de se posicionar, mas com mais respeito, com mais dignidade. Isso aqui não é um canal de pornografia, dona Maria Alves, aqui é um canal sério. Se a senhora quer divergir, venha com respeito, venha com seriedade, venha com conteúdo, cite fontes, mencione autores, a senhora será muito bem acolhida, como está sendo agora. Sou sincero com a senhora, mas é para desmascarar esta arrogância balão, essa arrogância vazia, do balão que estoura e não tem nada dentro. Falando coisas por ouvir falar, por base em fake news, por base em uma campanha terrível que já foi feita no passado e que já foi superada, a página foi virada. O presidente Lula é presidente do nosso país, montou um governo à luz de certos critérios, muito competente, um dos melhores governos montados no país. Podemos divergir de uma série de coisas e dizer, mas não há como negar essa verdade.
E saúdo também a professora Sirlene Damasceno do Couto, esta sim, muito elegante. 2 ou 3 frases sem erro nenhum de português. Ela saúda esse programa, ela aplaude a didática com que foi feito o programa de ontem, Fala Meu Povo, com muita elegância. Depois à noite ela conversou comigo pelo WhatsApp e me disse mais sobre isso, com elegância, com respeito e com beleza linguística, mostrando que ainda hoje é possível escrever corretamente e com respeito. Olha, eu trago aqui uma preocupação muito séria que nós temos que enfrentar em nossa sociedade. E essa preocupação foi levantada pelo delegado-geral, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem eu já critiquei muito logo que ele entrou no Supremo Tribunal Federal, até pelo modo como ele entrou, com a discussão que ele apresentou. Mas ministro, uma vez atuando de forma corajosa contra o terrorismo, contra as fake news, contra o que se faz, o que se fez nos grupos sociais do WhatsApp, o que se faz nas redes sociais, gerando ódio, gerando mentiras, gerando calúnias, injúrias, mobilizando pessoas para o mal. Disse também sobre o que falarei agora. O delegado, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que o pessoal que praticou vandalismo, terrorismo, destruição, gerando um ambiente de guerra em Brasília no dia 8 de janeiro, que esse pessoal padeceu e padece de um surto muito semelhante à histeria. Um surto coletivo. E ele define em palestra que esse surto coletivo se dá como sintoma o fato de que as pessoas não entendem que aquilo foi terrorismo, foi violência, foi atentado contra a República e num tom absolutamente golpista contra a democracia. Nenhuma delas reconhece, nenhuma delas mudou a sua posição. Por isso não entendem, segundo a característica, não entendem por que são presas e investigadas. Terceiro, essas pessoas não falam sempre as mesmas coisas e todas elas dizem e repetem, sem colocar nem tirar, as mesmas coisas que todas dizem. Ninguém diverge de ninguém. Não há nada de crítica, não há nada de reflexão. E disse o delegado Andrei que estas pessoas são de uma ação, de uma percepção, de uma realidade que não existe, uma realidade paralela, em completa desconexão com a realidade objetiva, com o real tal qual nós conhecemos, tocando, vendo, ouvindo, cheirando, provando. Eles parecem viver num outro mundo absolutamente à parte deste.
nesse mundo deles, não cabe o judiciário, não cabe o Congresso Nacional, não cabe o Palácio do Planalto, e só cabe um governo do modelo de Jair Joias genocida miliciano Bolsonaro. Então a realidade não existe para eles. Por isso, histeria. Por isso, uma espécie de esquizofrenia que atinge a todos, levando a todos e a todas a falarem as mesmas coisas nos depoimentos e nas investigações. É uma coisa impressionante isso. Além de se sentirem paranoicamente perseguidos. Ora pelo governo Lula, ora pela Polícia Federal, mas jamais questionam Jair Bolsonaro ou o fascismo que os faz. Nada, jamais. Não se tem conhecimento de alguém deles que tenha tomado, no mínimo, um banho de realidade e passasse a pensar de maneira mais coerente com este mundo. Para completar isso que digo aqui e que eu tento traduzir o que disse o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei, ouçamos um pedacinho de um vídeo, de uma fala do ministro Alexandre de Moraes, a quem eles com muito ódio chamam de Xandão. E o que ele diz, eles realmente fizeram. Fizeram nesse mundo irreal, nesse mundo artificial, nesse mundo paralelo que eles criaram. Eles fizeram. Ouçamos aí e eu já volto. A lavagem cerebral transformou pessoas em zumbis. Pessoas repetindo ideias absurdas. Pessoas cantando o hino nacional para pneus. Pessoas esperando que ETs viessem para o Brasil resolver o problema, o suposto problema da urna eletrônica. O que poderia ser uma comédia é uma tragédia que resultou na tentativa frustrada de golpe no dia 8 de janeiro. Bom, aí há algumas perguntas a fazermos a partir do que falou o delegado, traduzindo o comportamento padronizado dessa turma, que alguns chamam de bolsonaristas, outros chamam de bolsonions, outros chamam de gado. Eu quero tratar com pessoas. Há algumas perguntas que precisam ser feitas e respondidas. Uma delas, qual é a causa desse surto coletivo tão poderoso que levou essas pessoas, inclusive, a riscos de ferimentos, porque houve confronto com as forças de segurança, com as que compareceram, com as que apareceram no dia 8, no final da tarde, riscos de ferimento, de morte, problemas cardíacos. O que as fez enfrentar tudo isso? E depois a prisão por tanto tempo, e um processo de mais de 1.000 pessoas que são processadas e terão que indenizar o Estado pelos danos que causaram, e parece que isto é justo, que paguem pelo que fizeram. Além de indenizar o Estado, nós, povo brasileiro, não temos que pagar por aquilo que eles fizeram. Eles têm que pagar. É educativo para eles. Mexerá na economia deles. A economia é o ponto central do pensamento ocidental. Então tem que mexer lá, na economia, nas finanças deles e delas, para que reflitam. Então, uma pergunta é a seguinte: qual é a causa de tudo isso? O que é capaz de causar isso em pessoas? Bom,
Bom, para responder, é preciso dizer que estas posturas não são novas. Veremos que elas têm raízes na ditadura militar, e a ditadura militar já tem raízes anteriores ao próprio golpe militar e a forma como os milicos exerceram cruelmente a ditadura contra o país, contra os seus patrícios, contra os seus patriotas. Então, há raízes históricas antigas. Há quem já estude e veja isso lá no escravagismo. O ódio contra negros e negras, o ódio contra nordestinos, o ódio contra os pobres, tem raízes antigas, raízes econômicas, raízes sociais, raízes culturais. Mas é preciso agudizar um pouco mais a busca da pergunta, da resposta. Eu diria que são raízes, sim, que vêm de sementes cultivadas, alimentadas carinhosamente por grupos nazifascistas em todo o país, grupos organizados, grupos que têm escolas de treinamento de tiro, e que não é só treinamento de tiro, é lavagem cerebral, é orientação ideológica, tanto que em alguns lugares apareceram fotos nos pontos alvos de treino de tiro de personalidades brasileiras, como o presidente Lula e outros, e até presidente e comandante Fidel Castro, o grande revolucionário Che Guevara, muitos deles. Então, isto é orientação ideológica urdida, bigornada, feita em grupos nazistas, nazifascistas, principalmente nazistas, em todo o país, principalmente no sul do país, e notadamente em Santa Catarina, onde existe o Partido Nazista. Esses grupos também se organizam em alguns partidos ditos de direita. No PL, por exemplo, o partido do Jair Joias, miliciano genocida Bolsonaro, há atuação de grupos terroristas, grupos nazistas. Esta é uma das respostas. Organizações nazistas têm escola de preparação, escola entre aspas, tem treinamento até militar dessa gente. Vimos alguns filmezinhos, eu mesmo passei aqui em alguns programas, filmezinhos de pessoas marchando ridiculamente sob sons de tambores e tal, imitando continências militares, passos militares, que são treinamentos que eles receberam por aí. Então, há grupos que precisam ser desarticulados. Grupos que atuam em vários lugares, inclusive no ambiente da produção rural. É preciso desarticular esses grupos que produziram esses resultados nas mentes dessas pessoas, nas mentes e nas atuações terroristas, como testemunhamos no dia 8 de janeiro. Esta é uma fonte. A outra fonte são os grupos religiosos, tanto evangélicos, neopentecostais, pentecostais, como católicos. Há uma determinada igreja católica, que não citarei nome, não é a igreja romana, cujo bispo primaz é nazista. E ele defendeu Jair Bolsonaro o tempo inteiro. Informações que eu tenho é de que o clero desta igreja todo é nazista. Preciso investigar isso. São fontes alimentadoras
desse tipo de surto coletivo. E nas igrejas evangélicas temos o notório fanatismo, descolado da realidade, que fragmentam as Sagradas Escrituras, fragmentam a Bíblia Sagrada, retiram de lá versículos mais dos seus interesses para servirem de motes, de dogmas e de força, ideias, força para as suas atuações. Esses grupos praticaram, se ainda não praticam, violências organizadas, preparadas, estudadas, mapeadas contra LGBTQIAP+. Violências, inclusive com mortes. Esses grupos têm, por exemplo, no Rio de Janeiro, os tais milicianos cristãos, seguidores milicianos de Cristo. Vejam que coisa impressionante. Esses grupos que vivem da prática do milicianismo, roubando gás para abastecer as populações e cobrar taxas, energia elétrica, água, impostos sobre propriedades, construção daquelas que caem com qualquer chuvinha. Esses grupos milicianos têm muitos ditos pentecostais, milicianos cristãos, milicianos seguidores de Cristo, que são profundamente fanáticos e que no Rio de Janeiro, em Salvador, em outros lugares, destruíram centros de Umbanda, inclusive com incêndios. E no Rio de Janeiro ameaçaram pais de santo, mães de santo, depois de destruírem suas capelas, os seus ambientes sagrados, seus terreiros sagrados, ameaçaram que se voltassem a atuar, eles seriam mortos. Então, esses grupos são violentos, com um comportamento absolutamente fanático. E o fanatismo aqui recebe nuances fascistas, recebe nuances armadas, treinamentos militares, como ocorreu em Brasília, e muita gente presa estava armada, se encontrava armada. Então, eu menciono aqui como fonte a própria religião. Aqui, neopentecostais, pentecostais, ditos evangélicos, que armam a sua gente. Uma determinada igreja cujo nome também não mencionarei, chega a ter um exército de Cristo, que inclusive mandou para outros países, e treina esse exército, esses pelotões militares, com disciplina militar rígida e cruel. Esses grupos também alimentam esse tipo de surto que descola as pessoas da realidade, retira delas a racionalidade, a capacidade crítica, a capacidade analítica. Então, outra fonte são os grupos religiosos. E não esqueçamos aqui da Igreja Católica Romana, em cujo âmbito há quem se acolha lá como Opus Dei, como Arautos de Cristo, e outros violentíssimos grupos, que têm inclusive programas nas redes sociais, canais nas redes sociais, divulgando ideias estapafúrdias, inclusive de separação da Igreja Romana, uma perspectiva que eles chamam de conservadora, mas que o conservadorismo para o terrorismo, para o nazismo, é separado por poucos passos. Por pouco as pessoas chegam lá, no terrorismo, no nazifascismo. Então estas são algumas fontes que atuam
na fertilização das sementes desse mundo irreal, desse surto que cria ilhas violentíssimas que já produziram muitas mortes em nosso país, como o noticiário nos apresentou, principalmente durante esses anos de pandemia e no ano passado, antes das eleições. Agora, outra pergunta: o que fazer? Isto é uma realidade? Sabemos pelas prisões, pelas investigações e por aqueles que o ministro Alexandre de Moraes liberou, proibindo o acesso deles e delas às redes sociais, proibindo que se comuniquem entre si e proibindo que saiam de casa usando somente e usem e sejam controlados por tornozeleiras eletrônicas. Sabemos que isso tudo acontece, isso é realidade. Agora, se se trata de surto, se se trata de paranoia, se se trata de uma espécie de, chamarei aqui, não sou técnico da área, mas chamarei aqui de esquizofrenia coletiva, criação de um mundo paralelo, fora da realidade, que recria uma realidade a partir da qual agem, é preciso que, além das prisões, das punições severas que devem ser aplicadas, e o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, Cidadania e Segurança devem ter o apoio do povo brasileiro para serem severos na investigação e nas punições, tem que ser severos. Não há como lidar com frouxidão com o problema desse nível de gravidade que provocou praticamente uma guerra em nosso país. Perda de tempo para o governo que se iniciava. Não é tolerável isso. Então, eu diria que, se se trata de problemas mentais, de deterioração do cérebro e dos sentidos, é preciso também providenciar em tratamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico para essa gente. É preciso que o Estado providencie em tratamento. E ali se trata de curar pessoas bombas relógios, prestes a estourar, a explodir, com muito mais riscos para os outros e para o país. Segundo, é preciso educação. Esta gente geralmente é muito ríspida, mal educada, desqualificada. Como você viu aqui em alguns comentários, essa gente não se dirige com respeito ao divergente, ao contraditório. Essa gente sempre se dirige ao outro como essa gente sendo centro da verdade, sendo o polo gerador de verdade, e as outras todas não são dignas de crédito e mais, têm que ser eliminadas. Então, essa gente precisa ser educada para mudar a posição, ser colocada de uma maneira mais gentil, de uma maneira mais dialogante no mundo, nas relações com as pessoas, a ouvir e a respeitar as discordâncias, a conviver com a diversidade no país. É preciso educação, muita educação. Ali há um terreno fértil de ignorância, sem dúvida. Ignorância mínima dos princípios mínimos constitucionais, princípios mínimos de cidadania, os princípios mínimos de convivência social. A ignorância é muito grande, é catastrófica, porque fez o que fez. É preciso, então, educação. E a partir disso é preciso que nós pensemos o quanto o nosso país é carente de educação. Que cidadanize mais as pessoas.
que enriqueça mais eticamente as pessoas, que instrumentalizem mais as pessoas de capacidade de análise, de capacidade crítica e, sobretudo, de diálogo, de compaixão pelos outros. Não é possível chamar uma pessoa de inútil porque ela já está em avançada idade. Dependendo do conceito da pessoa, avançada idade é fim, acabou, não tem mais o que fazer aqui. Então, são algumas iniciativas que nós precisamos tomar com este grupo extremamente perigoso, cujo perigo consistiu em chamar as Forças Armadas para o caminho errado do golpe, para o caminho errado da ditadura, para o caminho errado do desrespeito à vontade popular e nacional, propondo intervenção manipuladora do povo. Então é um perigo, esse grupo é um perigo. Além de servir de fonte, inclusive, para alimentar fake news e desavenças na sociedade. Esse grupo precisa de medidas. E antes que esse mal se expanda, visto que o terreno ainda é fértil de ignorância em nosso país. Há muita ignorância aqui. Um dia ainda quero falar. De repente, semana que vem falarei sobre o problema da educação, como é necessário. Que não é só dar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não é, são etiquetas sociais. A educação é muito mais profunda do que isso. Nós precisamos fazer. E por último, se nenhum desses caminhos servir, olha, estou quase para dizer que eu lamento em nosso país não haver pena de morte. Porque as pessoas se tornam inúteis sociais, inúteis convivacionais. São desarmônicas com a sociedade. E a prisão é muito caro para a sociedade, para sustentar essa gente. Mas ela não tem condições de desfrutar da liberdade. As que não se curarem desse mal, elas não têm condições. A pena tem que se estender com mais profundidade. Eu acho que um caminho seria os serviços forçados à sociedade, trabalhos forçados, construção de estradas, construção de escolas, construção de habitações populares, o governo incorporar essa gente sob muito cuidado policial, muito cuidado com a segurança e obrigar essa gente a trabalhar no pesado. E enquanto trabalha no pesado, aí entra com aqueles outros recursos, né? Saúde mental, educação, construindo capacidade analítica nas pessoas e tal, mas abrir caminhos pelos serviços pesados. Não seria uma prisão, um grade fechado, conosco pagando suas despesas lá na prisão, mas seria uma certa forma de exercício prisional de construção social. Até rimou. Esta seria uma forma, mas não dá para deixar assim. São criminosos. Engraçado que a dona Maria Alves, que vem aqui chamar o presidente Lula de criminoso, os ministros do Supremo Tribunal não disse criminoso, de bandidos. Bandidos, veja só, bandidos. Ela não disse nada sobre estes. Ela não diz nada sobre eles. Ela não os considera bandidos. Mas eles têm que ser tratados como bandidos, bandidas, porque causaram danos à nação e nos colocaram no ridículo internacional. É isso que precisamos pensar, precisamos falar, precisamos refletir para resolver esse problema. Abraços proféticos e revolucionários e até amanhã com um novo programa às 11 horas.